Olá, pessoal. Sou a professora Rosane Siqueira. Vou fazer uma breve revisão mesmo de um tema super, quase que obrigatório em todos os concursos da educação, principalmente aqueles direcionados aos professores, pedagogos, né, de anos iniciais do ensino fundamental, tá? Então, alfabetização e letramento é um tema muito importante em todas as áreas, porque a alfabetização é uma tecnologia, né? Então, ser alfabetizado nos possibilita acessar o conhecimento, principalmente conhecimento científico, porque é por meio dessa escrita que muitos deles acabam fazendo a sua sistematização. Este material todo ele foi composto seguindo aí as concepções de Magda Soares, de Emília Ferreiro, Arthur Gomes de Moraes, Ana Teberoski, Paulo Freire. Então a gente segue um pouco essa linha interacionista, né? Considerando a importância do letramento no processo de alfabetização. A alfabetização, conforme Magda Soares durante muitos anos falou disso, né? De que é uma tecnologia. Por que que ela chama isso, né, a alfabetização de uma tecnologia e não de uma decodificação, como a maioria das pessoas acabam fazendo uma confusão aí conceitual? É uma tecnologia porque nós precisamos compreender, para sermos alfabetizados, nós precisamos compreender o funcionamento desse sistema da nossa língua escrita. Como é que ele funciona? E ele é um sistema de escrita alfabética, que a gente vai ver lá na frente. Então, ele tem uma configuração própria, ele tem regras de funcionamento, que isso, então, consiste a alfabetização. A alfabetização no Brasil, ela tem um tempo certo, né? A política educacional, por meio da Base Nacional Comum Curricular, vai determinar que a alfabetização tem que ser o foco do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. É lógico e evidente que algumas crianças com um pouco mais de habilidade, muito envolvimento com a leitura e com a escrita, desde muito cedo, né, possuem ali as percepções e as articulações, ela pode até se alfabetizar. Na educação infantil, nada impede que isso aconteça, mas as políticas educacionais no Brasil determinam que o professor de primeiro e segundo ano, os professores de forma geral, não só um, mas todos que trabalham com primeiro e segundo ano, precisam se preocupar um pouco mais com esse desenvolvimento dos conhecimentos relacionados à alfabetização, né? Ou seja, o conhecimento linguístico, o conhecimento que vai fazer com que a criança, né, e no caso da educação de jovens e adultos, tenha percepção e compreenda todo esse sistema. Já o letramento, ele é um conceito muito mais amplo, e ele é um conceito que diz respeito a essa relação entre a leitura escrita e as práticas sociais. Então, a leitura e a escrita, elas são ações que estão relacionadas e presentes em nossa vida cotidiana em vários aspectos, né? Então, uma pessoa letrada é aquela que incorpora essa leitura escrita na sua vida cotidiana. Então, é muito importante que a gente compreenda que o letramento começa quando a gente nasce. Então, se a gente nasce numa família que tem variadas formas e práticas de letramento, seja pelas redes sociais, seja pelos rótulos, seja pelos bilhetinhos, pelos cartões, pelas cartas, enfim, por todo o material que chega nas casas de forma escrita, essa criança já vai tendo acesso a essa materialidade e, portanto, ela também vai convivendo com práticas de letramento. O letramento é uma coisa para a vida toda, né? A vida toda a gente vai aprender a utilizar a leitura escrita de uma forma específica relacionado a alguma prática social. Então, às vezes a gente pensa que já é um leitor super apto e de repente aparece um tipo de texto, um gênero textual ou uma discussão ali de um modelo Nas redes sociais a gente vivencia isso cotidianamente, né? De ter uma série de gêneros textuais que a gente não tem familiaridade mais com ele, mas a gente se depara com esse novo aprendizado.
né, a gente se depara com essa nova leitura, com esse tipo de escrita, que são, na verdade, práticas de letramento, tá? A partir, então, dos estudos de Magda Soares sobre o letramento, principalmente nos anos de 1980 em diante, vale lembrar que antes da Magda Soares, a Miriam Leme já fazia discussão sobre isso, sobre as práticas sociais de leitura e escrita, e o Paulo Freire também já fazia isso lá por volta dos anos de 1960, 1970, com seus textos sobre a leitura do mundo. O letramento é muito essa perspectiva da leitura do mundo, né? Disso que a leitura da palavra é a palavra fora do contexto, mas quando eu coloco ela em contexto, eu estou fazendo, então, uma ação de alfabetizar, ao mesmo tempo letrando. Então, quanto mais eu contextualizar a escrita, melhor vai ser para esse processo de alfabetização e de letramento dentro dessa perspectiva, né? E a partir da Magda, então, a gente compreende que a alfabetização ela precisa estar relacionada a três facetas principais, né, ou três aspectos que a Magda Soares vai chamar a atenção, que é a questão linguística. Então, a gente precisa ter um básico conhecimento linguístico de como funciona a nossa língua, né? A questão dos fonemas, dos grafemas, a gente precisa ter essa discussão quando a gente vai alfabetizar. Nós precisamos também estar atentos à questão da psicogênese, né, ou da psicolinguística. Como que esse sujeito aprende? Muito ligado ao conceito de ontogênese, né, ou seja, como é que ele desenvolve o pensamento da alfabetização especificamente, que é muito próprio ali. A maioria de nós tem e seguiu o mesmo roteiro, porém, a gente tem crianças que têm formas muito diferenciadas, muito particulares de aprender a ler e escrever, então eu preciso cuidar dessa perspectiva psicolinguística, né, psicogenética, bem na é, na característica ou na concepção que Emília Ferreira e Ana Teberoski desenvolveram também. E uma terceira, que é a sociolinguística. Eu preciso entender, compreender os processos de práticas sociais em que de leitura e escrita, ou seja, práticas de letramento, que essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, esse adulto, quem eu estou alfabetizando ali, ajudando a alfabetizar, estão inseridos. Quais são os textos? Como que ele lida com o texto, como que esses textos chegam, é físico, é digital. Então, é muito importante que o professor entenda essas três facetas, que é a articulação delas, é que a gente vai se dar o processo de letramento juntamente com o da alfabetização. Alfabetizar tem que ser em contexto, não dá mais para a gente trabalhar de forma isolada palavras ou frases, ou o que o Arthur Gomes de Moraes chama de pré-texto, né? Aquele texto que eu crio para trabalhar determinado conjunto de palavras. É muito importante que os textos que nós usemos na sala sejam textos reais, textos que circulam e que as crianças ou jovens, ou os adultos, ou seja, esse sujeito, ele conecte diretamente com a vida de sociedade, ou ele entenda que a leitura escrita não está dentro da escola, está no mundo e está em todo o mundo, né? Em cada qual com sua língua, mas é preciso compreender que é muito importante trabalhar a ideia do contexto para que essa palavra também tenha algum significado e não fique palavras apenas como um conjunto de letras. Não são conjuntos de letras apenas, ou pior, né, que se falava em conjunto de códigos. Não, de jeito nenhum. As palavras, elas têm em si um significante, que é esse som que eu produzo ou a escrita, e que esse significante que produz uma escrita signa, né, ou de signos, é que vão produzir significados. Esses significados não estão na palavra em si, mas estão no contexto. Então, eu preciso trabalhar este contexto de qualquer forma para que esse aluno também acesse e compreenda a palavra não fora do mundo, mas dentro do mundo. E aí a gente pega emprestado lá de Paulo Freire a frase, né, que alfabetizar é, antes de tudo, emprestar a palavra do mundo para alguém, né? Então, para que a gente também consiga
desenvolvermos a reflexão ao mesmo tempo em que a gente está desenvolvendo a compreensão do sistema alfabético. Tá? Então, o letramento e a alfabetização são processos distintos, mas interligados. Eu posso alfabetizar sem letrar? Posso. Se a gente for olhar a história da alfabetização no Brasil, até os anos de 1990, a maioria de nós foi alfabetizado, alfabetizada sem nenhum contexto. Nós fomos alfabetizados com cartilha, com palavras soltas, não existia essa preocupação com o letramento, né? Com as práticas de letramento. Isso vem um pouco agora, mais recente, no século XX, final do século XX para início, a partir fortemente do século XXI, né? Então, quanto maior repertório de texto, quanto maior repertório literário, melhor será para essa prática de letramento, tá? E o letramento, assim como a alfabetização, no caso da alfabetização, todos os professores de primeiro e segundo ano do ensino fundamental são responsáveis por esse processo. Já o letramento é em todas as áreas, em todos os anos, desde a educação infantil até o pós-doutorado, né? Então, o letramento é algo contínuo na nossa vida, porque a gente vai estar sempre aprendendo sobre algum texto diferente, sobre é, alguma outra forma de ler, alguma outra forma de escrever, e, portanto, o nosso repertório só vai ampliando na perspectiva da leitura e da escrita. Antes da gente entrar na psicogênese, né, só para a gente falar bem rapidamente dos métodos de alfabetização, que a gente chama também de práticas tradicionais de alfabetização. Então, eles foram muito importantes durante muitos anos, considerados aí como uma questão chave da alfabetização. E a Magda tem um texto, né, um livro, na verdade, que se chama é, Alfabetização, uma questão de métodos? Não é uma questão de métodos, segundo ela. Segundo Emília Ferreiro, também não é uma questão de métodos, né? Emília Ferreiro, no livro Reflexões sobre a Alfabetização, ela vai trazer isso logo na introdução. Alfabetizar é muito mais do que escolher o método, é pensar sobre a língua escrita, sobre a modalidade escrita da língua, refletindo as suas diferentes habilidades. Quais habilidades estão inseridas ali? E é a partir disso, dessas reflexões, é que alfabetiza alguém. É fazê-lo pensar sobre. Mas os dois métodos, durante muitos anos, foi disputa, e ainda tem muita gente que disputa esse lugar, né? Do que é melhor, o que é pior, e qual que é a grande questão do método? É que eles estão muito focados na faceta da linguística apenas. Eles estão muito preocupados apenas na técnica, no memorizar, no como fazer. E não se preocupam com essa relação complexa que envolve a alfabetização, que é uma relação não só do fazer metodológico, mas a relação do sujeito que aprende, né, desse sujeito implicado nisso e principalmente do lugar social e que ele ocupa, das práticas sociais de leitura e escrita que ele possui, que eu não posso desconsiderar, ou seja, deste contexto. Então, os sintéticos são todos aqueles métodos, de uma forma bem rapidinha, eu vou explicar, são aqueles que partem da parte para o todo, que pica, né, as palavras em fonemas ou em letras ou em sílabas. Então, a gente vai ter o método alfabético, que foi um dos primeiros métodos no mundo que é o método da soletração, letra a letra, que consistia lá do professor selecionar três, quatro letras que seriam trabalhadas no dia, pegava-se aquelas palavras que tinham aquelas letras iniciadas e fazia a criança ali memorizar aquele conjunto de palavras, trabalhava frases simples ou textos muito simples que envolviam aquelas palavras. O silábico e o fônico, nos anos 50, 70, seguiram um pouco esse roteiro. O fônico trabalhava com a perspectiva fonêmica. Então, não é a letra só A, B, C, D, mas é o fonema P, B, C. E aí a criança aprendia como que se fala
como que se produz o fonema. E, portanto, mas tinha a mesma configuração do alfabético, letras separadas, a partir das letras tinha-se o grupo ortográfico, aquele grupo era muito ligado àquela base fonêmica que estava estudando, as frases e as palavras selecionadas também compunham aquele conjunto de fonemas estudados. Então, o livro, né, Lili, ele foi um marco no Brasil dos anos 70, 1980, trabalhando com método fônico. Então, muita gente foi alfabetizado. Ele volta agora repaginado aí para o século XXI. Tem muita gente defendendo o método fônico, na perspectiva um pouco já articulada ao letramento. Então, a gente tem aí o método fônico já interagindo melhor com o contexto, mas não deixa de ter essa ideia mais da priorização do aspecto linguístico, né? De algo que a criança precisa sim memorizar, saber unir, saber produzir os sons. E tem uma associação muito grave, né, nessa perspectiva que a gente traz como crítica, que os fonemas têm diferentes sons, né? As letras não possuem um único fonema, as letras possuem mais de um fonema. Então, quando eu ensino o A como A, mas e o AN, que tem o som, né? O A contínuo, ele não produz som de A, né? Ou o A que está nasalizado, ou o A fechado, ou o A aberto. Então, é preciso compreender que nem toda letra A se produz o mesmo som que é o A. Então, ele vai ter variações ali dentro e que pode provocar, sim, alguma confusão na percepção da criança. E o silábico, que diferente de trabalhar com letras, se trabalha com sílaba, é um dos métodos mais usados no Brasil até hoje, que é a configuração de começar com as vogais, aí começa com o conjunto das vogais, né? Ai, ui, ei, ou, oi, e depois vai para o babé bibobu, para o papé pipopu, taté titotu, e assim vai para o conjunto silábico, mas que tem uma mesma formatação, que envolve a cartilha, o grupo ortográfico, que envolve aquele texto fraseado, aquele texto que só trabalha aquele conjunto silábico e que acaba ficando, portanto, um texto muito pobre de sentido, muito pobre de perspectivas, né? Já o métodos analíticos, ele propõe a questão textual, mas diferente da proposta textual de hoje, na perspectiva da psicogênese, os analíticos trazem um texto pronto. Quem escolhe o texto não na perspectiva social cultural. Os livros, né, da Lúcia Casa Santa, como Os Três Porquinhos, por exemplo, que alfabetizou muita gente no Brasil, é um método global. O que que é? Ela trabalhava com o texto Três Porquinhos e com os clássicos da literatura lá com Barquinho Amarelo. Então, quem, né, dentro da sua história da alfabetização, conheceu ou estudou com Barquinho Amarelo dentro dessa perspectiva, né? O Jujuba, Cachorrinho Fujão, o Teleco, Popoca, Pipoca. Então, foram livros que alfabetizaram muitas pessoas, né? No caso do silábico, a gente teve um mais recente aí, que foi o porta de papel. Então, a gente ainda tem esses métodos circulando, e só para compreender, né? Tanto o sintético quanto o analítico, mesmo o analítico trabalhando primeiro o contexto, no final das contas, ele produz o recorte. Então, ele começa com o texto, mas no dia a criança termina lá recortando as letrinhas, recortando as sílabas, formando outras palavras, e são textos já pré-determinados que indicam qual é a variação silábica que será trabalhada, qual a variação fonêmica que será o foco, e não dentro da perspectiva contextualizada, em que eu trabalho com textos reais, não me importando muito com as dificuldades ali inseridas, tá? Então, eles são chamados métodos tradicionais e que, mesmo eles ainda circulando, existem muitas críticas dentro dessa perspectiva do multiletramento. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa pensar em quanto esses métodos podem, na verdade,
limitar o conhecimento da leitura e da escrita, limitar esta compreensão, porque hoje a criança, desde muito novinha, ela está inserida nesse mundo digital. Então, não tem como eu apresentar para ela um texto do tipo, né, o que o Paulo Freire fazia muita crítica, o Ivo viu a uva, né? É uma frase muito banal, mas a professora utiliza dessa frase quando ela vai trabalhar o alfabeto, as vogais, por exemplo. Ou eu coloco a menina bonita está na mesa. Então, eu estou trabalhando uma memimomua e eu crio essa frase, que é uma frase muito pobre. E aí a criança está totalmente inserida nas redes sociais, dialogando o tempo todo com todos esses ícones. Ela sabe reconhecer cada um desses ícones desde muito pequena, mas eu estou cobrando dela textos fraseados, textos descontextualizados, que trazem pensamentos fragmentados e o pior, né, que tratam esta criança de uma forma como se fosse um sujeito incapaz que está fora deste mundo. Então, o multiletramento, ele ultrapassa essa ideia só do letramento, é eu trazer também para a sala de aula, dentro da perspectiva desde a educação infantil, mas principalmente quando vai se alfabetizar, trazer esses textos que estão na mídia, que estão circulando, que fazem parte do cotidiano da maioria das nossas crianças, né? Como algo super regular. Tem um livro da Roxane Roxo, que é Multiletramentos, que é muito bacana, e que ela vai dizer que esses novos letramentos, nós precisamos cuidar deles, na perspectiva de trazê-los para a sala de aula desde sempre, né, garantir que eles façam parte desse novo ethos, que é esse novo lugar da escola, que é uma escola com as tecnologias digitais. Não tem como a gente fugir disso. Então, se a gente tem dificuldade de lidar com isso, é importante que isso esteja já no nosso cotidiano, que isso faça parte do nosso cotidiano, como algo super importante, potencialmente pedagógico. Então, existe uma potência muito grande ali de inserção disso na escola. Até porque é o que a criança vai dialogar melhor, porque ela é uma nativa digital. A maioria das crianças hoje são nativas digitais. E então a Roxane Roxo vai falar desse novo ethos, né? E ela fala isso muito junto com Beth Bryan, que vão discutir essa perspectiva desse mundo centrado, disperso, plural. Portanto, os textos são diversos, os textos são multimodais, ou seja, eu trabalho um vídeo com texto, como esse aqui agora, né? Eu estou no vídeo, mas estou trabalhando com modalidade escrita, com imagem. Então, os nossos textos hoje, eles têm uma quantidade muito grande de aspectos, eles não são puros mais. Né? Dentro de um aplicativo, eu tenho lá bilhetes, cartas, eu tenho imagens, eu tenho vídeos, eu tenho figurinhas, né? Eu tenho motions. Então, é uma diversidade muito grande e que a gente tem que trazer isso para dialogar na perspectiva do letramento, e dentro dessas ferramentas mesmo tecnológicas que ampliam o repertório linguístico dessas crianças, né? E, portanto, também do seu acesso à leitura e escrita. Aí nós chegamos num ponto central hoje em dia, que é a defesa pelo uso dos estudos de Emília Ferreiro, relacionada aos estudos de Magda Soares e de Arthur Gomes de Moraes, bem dentro dessa perspectiva das três facetas, que é a psicogênese. Então, a psicogênese vai trabalhar muito. A Emília Ferreiro e a Ana Teberoski desenvolveram uma pesquisa muito importante nos anos 1974, que a Emília Ferreiro desenvolveu a pesquisa dela, e ela vai percebendo que as crianças, mesmo antes da escola, elas já tinham conhecimento sobre a leitura e escrita. E ela vai analisando características que ela não diz que são iguais, mas que se assemelham em termos de características de compreensão. E é interessante que a primeira coisa que ela rompe, e Magda Soares também vai romper com isso, que é a ideia de letra como código. Letra não é um código. Por que que a letra não é um código? Porque não existe uma variação bionívoca nisso, né? Ou seja,
O A tem diferentes fonemas. O B, dependendo da conjugação dele, do lugar que ele ocupa na palavra, da letra que ele configura, né, que ele está articulado, ele vai produzir um outro som. Então, portanto, eu posso dizer que B, ou A, ou E, eles têm esse som sonoro, mas dentro das letras eles vão ter sons variados. Então, não é o código Morse, por exemplo, para cada não posso falar símbolo, mas para cada desenho eu tenho uma configuração de letra, né? O Braille é um código. Para cada letra eu tenho uma configuração ali que a pessoa cega, passa o dedo e reconhece a letra. Mas no caso das letras, nossa, do alfabeto, elas são representações da fala e representações aleatórias, que só vão fazer sentido em conjunto, ou seja, em contexto. Então, elas são símbolos que produzem significados em contexto. Então, é muito importante isso. A Emília Ferreiro, ela percebeu que as crianças faziam um percurso muito parecido com o percurso que a humanidade fez para adquirir a leitura e escrita. Então, a criança começa lá com o que ela chama de fase pictórica, que é a do desenho, né? Aquele rabisco, aquela garatuja, aquela confusão, que ela vai chamar de letra, que a criança vai falar que está escrevendo, mas ela está rabiscando, ela está desenhando. Depois ela vai para um sistema ideográfico, que ela tenta copiar as letras, né? Ela tenta copiar o desenho da letra, mas como ela não sabe, ela começa a misturar letra com número, com garatuja, né? Com aqueles rabiscos, e ela vai então para o sistema grafônico. Quando ela vai para o que a gente chama de pré-silábico puro, pré-silábico mesmo, ela já compreendeu que se escreve com letra e que a letra tem um formato próprio, que não pode ser de qualquer jeito, que letra é diferente de numerais, que é diferente de outros desenhos gráficos, que são diferentes de acentos gráficos, e aí ela percebe que existe um sistema e ela precisa compreender esse sistema. Então, o professor, ele precisa ensinar como que funciona esse sistema e que a Emília Ferreira vai chamar de um sistema de notações, ou seja, ele tem regra. Ele tem, na verdade, que o Arthur Gomes de Moraes, eu acho que de uma forma muito brilhante no livro Sistema, né, de Escrita Alfabética, que inclusive está em domínio público, que vocês podem ler, né, chama Sistema de Escrita Alfabética. Ele brilhantemente ele fez essa síntese. São 10 regras básicas, é lógico que existem outras ali associadas, mas 10 regras básicas que não podem ser passo a passo na sala de aula. Elas precisam acontecer simultaneamente, mas a criança vai evoluindo na sua escrita à medida que ela também vai percebendo e compreendendo essas regras. Então, ela começa a perceber que a gente escreve com letras e que são diferentes de números ou de qualquer outro símbolo. Depois ela começa a perceber que a letra tem um formato. Mesmo que ela escreva espelhado, ela vai entender que ela precisa desenhar a letra daquela forma para ser entendida. Porque se ela faz qualquer rabisco, ou garatujo, ou qualquer coisa que ela faça, não vai ser compreendido como letra, e a pessoa então não vai conseguir ler o que ela está escrevendo. Depois ela vai entender que as letras dentro do interior das palavras, elas podem ser modificadas. Um nome, por exemplo, como Ana, tem dois letras As. E que de tanto frente para trás, né, de vice-versa ali, eu consigo ler Ana, porque não importa, mas tem nomes que não dá certo. Se eu vou para trás ou vou para frente, surgir outra palavra. Então, ela vai entender que existe uma ordem muito clara nas letras, que eu preciso seguir essa ordem. Se eu vou escrever pato, eu tenho que colocar o P antes do A, o T antes do O. Porque se eu faço o oposto, eu vou formar outra palavra, né? Que é diferente de topa, por exemplo. Topa tem o mesmo conjunto de letras de pato, mas a ordem das letras é diferente, portanto, forma uma outra palavra. E mais do que ainda, as letras podem se repetir no interior das palavras, né? Conforme a gente diz, por exemplo, a Amanda. Amanda é o nome que tem três As. Né? Alguns nomes vão ter repetição de letra e não tem problema na nossa língua. E que elas vão ocupar
determinada posição dentro do interior, e se eu fizer uma modificação, ela também vai sofrer modificação de sentido. Então, pato é diferente de prato, que é diferente de pata, né? Então, ela que é diferente de preto. Então, ela vai vendo que pequenas variações, mesmo de uma única letra ou de ordem daquele conjunto de letras, eu formo novas palavras. E aí ela precisa entender que tem que ter uma ordenação, que se não tiver essa ordenação, ela vai ter dificuldade de compreender e de ler, e a gente que é alfabetizado também vamos ter dificuldade de entender o que ela escreve. E aí ela chega num outro nível, que já é um nível chamado silábico pela Emília Ferreiro, que é quando ela percebe que as letras representam pausas sonoras. Ou seja, as letras não estão relacionadas ao objeto em si, mas elas estão representando o som que a gente produz. Então, elas representam sons, o mesmo som, o mesmo conjunto de letras. Se eu tenho pato, P-A-T-O, quando eu for trabalhar pata, eu vou trocar o O e colocar o A no final. Mas ali eu modifiquei do tó para o tá. Então, eu modifiquei também essa ordenação e, portanto, o conjunto de letras usados, né? E a partir do momento que ela percebe essa questão de que a letra não está ligada ao objeto, mas está ligada ao som, ela avança significativamente no processo de alfabetização, porque ela já vai ter entendido como é que funciona o nosso sistema, que o nosso sistema é uma interligação entre o grafema, seja aquilo que eu escrevo, que eu represento de forma gráfica, com o som. Mas não é qualquer som. É um som que produz naquele conjunto silábico. E esse conjunto de silábico, ele pode começar com vogal, ele pode começar com consoante, ele pode ter uma estrutura diversa, como esse item 10 está aí apresentando. Então, na nossa língua, a gente tem uma estrutura silábica diversa. Eu tenho palavras canônicas, né? O que são palavras canônicas? Palavras que têm a configuração sílaba é consoante vogal. Sapato são três sílabas canônicas. E aí, por isso que o professor acha que às vezes é mais fácil sapato do que chapéu, por exemplo, que eu tenho consoante, consoante, vogal. Depois outra consoante, vogal, vogal. Olha a configuração silábica de estrutura grafema-fonema dentro da palavra chapéu. Né? Então, eu vou ter ali um dígrafo que vai produzir uma certa confusão nessa criança, porque ele é uma configuração silábica diversa. Agora, a grande questão é: eu preciso trabalhar com essa grande diferenciação silábica para que as crianças percebam que na nossa língua não é só consoante e vogal. Que na nossa língua a gente tem tudo quanto é jeito de representar o som, inclusive usando duas, três consoantes, né? Se a gente pegar a palavra água, né? Água tem uma única consoante. E eu tenho quatro vogais, ó. Começa com uma vogal, depois eu tenho uma consoante, outra vogal, outra vogal. Então, eu tenho uma configuração um pouco mais complexa para ele compreender que tem palavras que começam com vogal e nunca só com consoante, né? Eles escrevem em escola, por exemplo, secola, por quê? Porque eles acham, muitos acreditam que não existe palavra que começa com vogal, portanto, ele nega a escrita da escola, da estrela e faz o que a gente chama de hipercorreção. Mas se você mostra para ele que existem palavras que começam com vogal, isso vai ficar mais claro para ele compreender. Essa hipótese vai ser muito mais fácil dele questionar e romper do que aquela criança que vai vendo apenas as sílabas canônicas, só a estrutura consoante-vogal, tá? Então, é nessa perspectiva. Então, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, elas situaram quatro níveis de escrita: pré-silábico, silábico, silábico, alfabético e alfabético. Eu vou fazendo as explicações usando os exemplos das crianças, tá? Reais. Essa é uma criança pré-silábica. Que é uma criança pré-silábica? Ou ela faz rabiscos, porque a gente tem dois tipos de pré-silábico, aquele que a gente chama de pictórico, gráfico, e um pré-silábico pré-silábico,
que é essa dessa criança, dessa escrita, que ela usa letras aleatórias. As letras ali, o A, o P, isso é pura coincidência, tá? E aí ela vai olhando, vai usando essas letras de forma a não pensar muito. Ela pode estar até sendo o pré-silábico, indo para o silábico, né, para o silábico, que você vê que ela começa as letras já, a primeira letra, pelo menos, ela faz uma associação sonora. Mas a maioria dos pré-silábicos, eles vão colocando letras aleatórias. E aí, esse conjunto de letras aleatórias, porque ela identifica muito com o objeto. E é interessante que existe um fenômeno, né, chamado realismo nominal, que a Emília Ferreiro estudou muito, mas a Terezinha Carraé, no Brasil, ela fez uma pesquisa longitudinal, mas bem profunda sobre o fenômeno realismo nominal. O que é esse fenômeno? É a criança associar a escrita ao objeto. Objetos grandes, muitas letras. Objetos pequenos, poucas letras. Ou o tamanho da letra. Então, objetos grandes, a letra tem que ser grande. Objeto pequeno, a letra tem que ser menor. Então, além dela associar pela quantidade de letra a ser usada, ela também associa pelo tamanho. Então, você pega a boneca, olha o B da boneca e o U do urso. Mas você pega o avião, a letra vai bem mais aumentada, né? O patins, que na perspectiva dela, possivelmente patins seja maior do que a boneca, e aí ela usa um P muito grande, o A muito grande, porque ela vai fazendo esse fenômeno aí de realismo nominal, porque ela relaciona a escrita ao objeto. Quando ela rompe com isso e ela começa a ver que não é qualquer letra e que não é o objeto que determina, mas sim o som que produz, aí ela avança para o segundo nível, que é chamado silábico. E o que é este nível silábico? Para cada vez que ela abre a boca, para cada sílaba da palavra, uma letra. E uma letra que pode ter configuração sonora, que é o caso dessa criança, pode não ter configuração sonora, ou seja, ela pode usar letras que nem lembra a palavra. Mas, por exemplo, boneca, né? Aqui ela usou bonitinho, só que no lugar do B ela colocou o P, né? Bó, né? Ela confundiu o som de P com B. Patins. Então ela usa o P-I-S. Patins. Ela ainda acha que tem três sílabas. Avião. O ão, né? Olha o au aí, com esse som de ão. Peteca, ele é um C, tá? E parece um O, mas é um C. Carro, tá vendo que o C ela tá fazendo bem fechadinho. E o urso, que é bem silábico. Agora, isso é o que a gente chama de silábico de valor sonoro, quando ela percebe a letra casada com a sílaba, mas a letra que faz sentido. Existe também a criança silábica sem valor sonoro. Ela vai usar, ou que a Emília Ferreira chamava de silábica quantitativa. Ela vai usar o mesmo conjunto de letras, porém ela não vai associar o som. Por exemplo, no urso, ela vai usar duas letras, mas ela pode colocar um M com X, ela pode colocar um L com U, né? Então, que ela não vai associar ali a fazer essa referência grafema fonema, tá? Então, o silábico ele é muito fácil da gente identificar, porque o mesmo número de sílabas é o que ela usa para letras, tanto no sentido quantitativo quanto no sentido qualitativo. Ela acredita que para cada som, uma letra. E aqui a gente tem o silábico alfabético, que começa a escrita, as sílabas canônicas ele até consegue bem, aquelas que não são canônicas, né? Que tem uma estrutura silábica mais complexa, ou seja, consoante, consoante, vogal, igual trem, ou árvore, né? Olha o árvore, começa com a vogal, depois vem uma consoante, depois uma consoante, vogal, e aí ela escreve árvore. Então, né, o jacaré, então, ela vai ter ali, a gente consegue ler o que ela escreve, a gente consegue perceber o que ela escreve, mas a Emília Ferreira vai dizer que existem sílabas incompletas ainda, né? Ela ainda está neste processo de conflito com alguma construção silábica, por isso que é chamado silábico alfabético. Ela ainda está com o pensamento silábico caminhando para o alfabético, até que ela chega no alfabético
ela não está ortográfica, ou seja, ela ainda vai apresentar algumas trocas fonêmicas. Aqui ela escreveu árvore perfeitamente, inclusive acentuou, né? O trem, mas olha o trem, como é que ela produz, né? O jacaré ela já não acentuou, então ela vai apresentar algumas questões ali que vão já ser daquilo que a gente chama pós-alfabetização. Aqui é uma criança já alfabetizada, chegou no nível alfabético, aí o trabalho tem que ser de ortografização, o trabalho pós-alfabetização, a gente já disse que ela é uma criança alfabética e, portanto, a gente vai trabalhar os conhecimentos linguísticos, ortográficos e avançar na leitura, né? Fazer com que essa criança tenha um repertório de leitura vasto, quanto maior, melhor, na perspectiva de se tornar uma leitora proficiente, né, dentro dos padrões necessários. Então, esses princípios da Emília Ferreiro, da Magda Soares, eles são importantes para modificar as práticas pedagógicas relacionadas à leitura e escrita, principalmente a alfabetização. Então, o método passa a ser alguma coisa não desejável, mas a gente pensa na pedagogia da alfabetização. A gente começa a pensar como ensinar. Eu preciso pensar dentro da perspectiva do sistema alfabético. Eu preciso desenvolver atividades em que aquelas 10 regras estejam presentes e que as crianças pensem sobre essas 10 regras. Além disso, o contexto toma um valor significativo. A sala de aula vira um ambiente alfabetizador. O erro passa a não ser erro, ele passa a ser uma questão a ser analisada. Então, mais do que corrigir a criança que acerta ou erra no ditado, é eu analisar o ditado, trabalhar com a escrita espontânea, trabalhar com a leitura espontânea, né? Então, mesmo que ela não saiba ler, a experiência da leitura, para eu verificar se ela está lendo da esquerda para a direita, se ela está na horizontal, como que ela está fazendo essa leitura, quais conhecimentos ela já possui da leitura quando ela chega na escola. Então, isso tudo são aspectos que passam a fazer parte do nosso dia a dia como alfabetizadores, e não mais na preocupação do passo a passo, daquela ideia de um texto simples para um texto complexo. Os temas têm que ser interessantes para as crianças, mas a gente para de se importar um pouco com o conjunto de palavras e a gente começa a trabalhar com elas glossários que são ricos em experiências vocálicas, que são ricos em experiências fonêmicas, para que ela também vá percebendo que na nossa língua existem diferentes configurações, tá? E as teorias, como a Emília Ferreiro, né, do como se aprende a ler e escrever, a neurologia vem nos ajudando muito para nessa compreensão, principalmente relacionada a alguns transtornos de aprendizagem que fazem, na verdade, prejudicam um pouco o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a neurologia nos ajuda a pensar um pouco sobre esses transtornos e até crianças que são atípicas na aprendizagem da leitura e da escrita. Portanto, a gente tem que continuar estudando, né? Não dá só para seguir um livro-texto, é preciso a cada dia aprimorar e ter acesso, principalmente ter acesso às tecnologias. É preciso fazer a leitura tecnológica e fazer uso dessa leitura tecnológica nas salas, da educação infantil em diante, mas principalmente das relações de leitura e escrita, tá? E aí, para a gente finalizar, então, esse vídeo, a consciência fonológica é outro tema super articulado à alfabetização. Diferente do que muita gente pensa, consciência fonológica não é método, não é método de jeito nenhum. A consciência fonológica, ela trabalha com a ideia de capacidade de percepção sonora, daquilo que a gente produz com o som. Então, a gente começa a trabalhar a consciência fonológica lá com os bebês, quando a gente brinca com a boca, brinca de fazer som, quando brinca de imitar animais, imitar objetos, né? Isso tudo ajuda no desenvolvimento da consciência fonológica. E na alfabetização, isso tem um papel central, mas não é a consciência fonológica que alfabetiza. Eu volto lá na discussão da Magda Soares das facetas. A gente não pode cair nessa armadilha
de achar que uma única coisa alfabetiza. A alfabetização ela é complexa, ela envolve aspectos linguísticos, aspectos sociolinguísticos e aspectos psicolinguísticos, e que eu preciso articular isso ao contexto dessa criança, desse sujeito alfabetizado. Então, a consciência fonológica, são brincadeiras sonoras que a gente pode estar fazendo para a percepção dos sons, dos significados, das rimas, das aliterações. O que que é literação? São frases em que eu tenho mesmo início, né? Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tudo começa com R, né? A Amanda ama Amora. Essa é uma frase de aliteração, tudo começa com A, né? E assim como das rimas. Então, brincar com rimas auxilia a criança que está lá no pré-silábico a seguir para o silábico, e porque ela vai percebendo sonoramente a igualdade ou a diferença entre diferentes fonemas. Então, a consciência fonológica, ela também tem que entrar como letramento, desde a educação infantil, principalmente na perspectiva da música, da brincadeira, das repetições sonoras, que vão ser muito úteis para ela perceber as diferenciações de sons. Tá? Então, nessa perspectiva, para a gente fechar o vídeo, o que que cai muito nas provas, né? Então, é muito importante que você leia sempre, para qualquer concurso da educação, né? Para você, professora de anos iniciais, pedagoga e também, leia o texto da reflexão sobre a alfabetização da Emília Ferreiro, está disponível em qualquer. Ele é domínio público, então é um texto muito importante de fazer e compreender. Os textos da Magda Soares, né, alfabetização, letramento, alfabetização, uma questão de métodos, alguns desses textos. O Alfa Letrar, que foi um dos últimos livros dela, que conta uma experiência dela, né, prática, é muito importante que vocês façam essa leitura e não deixe de ler também um texto do Arthur Gomes de Moraes, que é o Sistema de Escrita Alfabética, para que você se aproprie melhor deste conhecimento. Lembrando que esse vídeo foi um resumão do resumo, para que você, na prova, pelo menos, saiba diferenciar alguns aspectos que sempre caem, tá? Boa prova para vocês, até mais, e vamos aí junto, né, nesses vídeos revisionais para ajudá-los, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.